Salve amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa entrevista de número 19 do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorre semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos no meu canal do YouTube e conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Pedimos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Gostaria aqui de lembrar, mais uma vez, as palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor, pelo coração, e a espera por um acorde, pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde, ele não. Não é isso, Lincoln Andrade? Ah, bacana, hein? Bacana. Parece que Bacana. você escolheu um texto que tem até muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. Muito bacana. Ver coração, É, violão. violão. É verdade, Lincoln. Muito bom, muito bom. Prazer ter você aqui, Lincoln. Eu queria, eu Igualmente, queria, Celso. eu queria falar para os nossos web espectadores. Para quem ainda não conhece o Lincoln, ele é regente e ele é professor também. Ô Lincoln, mineiro da onde? De Leopoldina. Mineiro, Não vem de brincadeira pro meu lado, não. Zona da mineiro, Mata, mineiro Leopoldina. de Leopoldina. Que bacana, Lincoln, que bacana. E aqui, Lincoln, como que começou o seu contato com a música? Olha, começa coincidentemente com a mudança da minha família. Meu pai era funcionário público federal e Hum. ele foi intimado ou convidado, digamos assim, a mudar Ah, para Brasília no começo da década de 70. sim. E aí, quando chegou em Brasília, eu fui estudar numa escola pública, olha Ah, só, que tinha um ensino de música muito sólido sim. e baseado no canto coral. Tinha um coral bom na escola que fazia o trabalho de musicalização. E Hum, aí eu fiquei curioso com aquilo e entrei para o coral, rapaz. E aí eu comecei a minha vida musical cantando no coro. Eu sim. posso dizer que eu sou uma experiência, uma prova de que a musicalização através do coro ela dá certo. Então eu fui musicalizado pelo coro. E Uhum. aí começou, né? A partir daí a minha paixão pela música e pelo trabalho com coro, com orquestra e tudo mais. Uhum. Ô, Lincoln, você chegou a estudar flauta também, não chegou? Eu fui flautista, fui aluno da professora Odete Ernesto Dias Sim. e também fui professor do professor Sebastião Viana aqui em Belo Horizonte, né? Foi meu Uhum. primeiro professor, na verdade. Aham. Mas eu fiz o curso de flauta com a professora Odete lá em Brasília, na UNB, Uhum. já na década de 80, né? Década de 80. O Sebastião Viana é uma personalidade da música É, brasileira, da música é mineira, né? figura inesquecível, né? Foi o primeiro Inesquecível. sopro. E você de Leopoldina, o Sebastião é de Visconde do Rio Branco. São cidades Exatamente. relativamente perto, né? São vizinhos, assim, de cidade. Ô Lincoln, agora fala um pouquinho pra gente como que se desenvolveram suas atividades
em Brasília. Você foi aluno da Escola de Música de Brasília? Aí depois que eu comecei a estudar nessa escola pública que eu te falei, Hum, de lá eu tentei a vaga para a escola de música e consegui a vaga na escola de música, também na década de 70. uhum, Mas a minha permanência em Brasília sempre foi cheia de idas e vindas, sabe? hum. Quando chegou no final da década de 70, eu vim morar em Viçosa e fazer o curso de Viçosa. engenharia florestal Sim, em sim. Viçosa. O Mas chegando em UFV? Viçosa, eu ajudei a fundar o coro, é o FV. Eu, É. eu ajudei a fundar o coro, ajudei a fundar um grupo de música antiga, Hum, tocava na banda, eu já era uhum. flautista, né? Tocava na banda da universidade como bolsista. Então, assim, minha vida com a engenharia florestal foi muito bem dividida com a música, digamos assim. Sei. Até Aham. que chegar ao ponto que chegou em 81, eu desisti e voltei para Brasília. Voltei para Uhum. Brasília em 82, perdão. Sim. E já voltei para ser professor na escola de música, onde eu estudei, né? Uhum. Onde eu estudei, eu comecei a fazer o curso de música na UNB e Uhum. consegui também um lugar como professor na escola de música. E lá eu fiquei Hum. até 2006. Eu fui professor da escola de música todo esse tempo. Uhum. Fui Foi quando? diretor, fui maestro do Madrigal de Brasília, fui diretor da escola, eleito até pela comunidade da escola de música. Uhum. Aí, de lá, até a minha saída para fazer o mestrado e doutorado nos Estados Unidos, né? Uhum. Então, foi assim uma Entendi. atividade bastante intensa. Uhum. Eu acho que muitos dos nossos web espectadores estão te vendo, estão reconhecendo você. Você teve um programa na TV Senado durante muito tempo, não foi? Rapaz, durante 12 anos fui 12. apresentador, produtor Aham. musical, diretor do Sim. programa Conversa de Músico na TV Uhum. Senado durante 12 anos. E Sei. foi assim uma experiência incrível, porque era um programa que era visto no Brasil inteiro, né? Então, Uhum. assim, tinha uma audiência, era um programa de maior audiência na TV, por incrível que pareça, TV Uhum. Senado, que é Sim. uma TV legislativa, né? É. A parte de cultura era chefiada, capitaneada pelo Conversa de Músico. Sim. E a gente tinha um programa semanal e durante 12 anos eu ia a Brasília para poder gravar o programa Hum. e foi um negócio muito bacana, assim, uma experiência muito incrível, sabe? Legal, legal. É, Eu eu assim tô te falando, eu acho que tem muita gente que tá te vendo, falando, olha, eu conheço esse moço de algum lugar. Então é do Conversa de Músico na TV Senado. Ô Lincoln, e hoje você reside em Belo Horizonte, é professor da UFMG, já esteve à frente do Coral Lírico de Minas Gerais e hoje está à frente do Ars Nova, não é isso? é, eu cheguei aqui em 2006, depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu fui fazer mestrado, doutorado, passei lá Uhum, 8 anos com a minha família, né? uhum, E aí, quando apareceu a chance de fazer um concurso aqui na UFMG, eu vim para cá. Eu sempre gostei de trabalhar aqui em Belo Horizonte. uhum. E estou aqui desde então e vou ficar por um tempinho aqui ainda. E estou na frente do Ars Novas, já estive à frente da Orquestra Sinfônica durante 10 anos, Uhum, do Coral Lírico, como você falou também. uhum, Então, assim, e agora também trabalhando na parte administrativa da Escola de Música, né? uhum. Trabalhando como chefia de departamento e essas questões administrativas que são importantes também, né? Verdade. E o Ars Nova, que é assim um grande momento assim, na minha carreira de poder conduzir um coro de uma excelência reconhecida no Brasil e fora do Brasil, né? Então, assim, é uma responsabilidade e um privilégio, uma É, honra muito grande. verdade. Sobre o Ars Nova, a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, mas o cerne da nossa questão, o cerne da nossa entrevista é a colaboração entre coro e violão, que é sempre É, algo muito especial, né, Lincoln? É uma formação é. inusitada, mas é sempre uma possibilidade do fazer musical muito, muito interessante. Ô, Lincoln, a peça que é o carro-chefe da formação camerística coro e violão, sem sombra de dúvidas, é o Romanceiro Ritano do Mário Castelnuovo Tedesco, que ambos, né, você e eu, nós conhecemos bastante bem essa peça. Vamos trazer o primeiro áudio aqui para os nossos web espectadores? Vamos lá? Vamos lá.
Muito bem, ouvimos a Baladilha de los Tres Rios. Esta é a primeira parte, o primeiro movimento da obra Romanceiro Ritano, opus 152, de Mário Castelnuovo Tedesco, composto sobre versos do poeta Federico Garcia Lorca. Uma gravação ao vivo, não é isso, Lincoln? Isso, uma gravação que foi feita aqui em Belo Horizonte, no auditório do Museu Inimar de Paula. No auditório não, no salão de exposição No salão, isso do mesmo. Museu Inimar de Paula, Uhum. e em junho de 2017, né? Exato. Então, eu Lincoln, acho... Oi. de uma maneira mais enfática, dia 29 de junho de 2017, o É, Coral Ars Nova, regência de Lincoln Andrade, violão, este que vos fala, Celso Faria. uma gravação... Eu fazia tempo que eu não escutava e deu até uma saudade dessa coisa de a gente ficar na pandemia. Aí, quando você escuta o negócio, você fica, opa, apareceu uma coisa aí. É interessante, né, Celso? Porque Hum. todo romanceiro gitano, né, ele tem o Mário Castelnuovo Tedesco, ele foi de uma felicidade muito grande de escolher os poemas do Federico. Uhum. E é importante a gente dizer que o poeta Federico Garcia Lorca lançou um livro chamado Romanceiro Gitano em 1928. Mas esses poemas são do lançamento do livro Poemas de Canto Rondo, que é Sim. um estilo da música flamenca, lançado em 1921. Então, Exato. assim, isso é importante para as pessoas poderem se localizar dentro da obra. A obra foi escrita em 1922, né? Sim, sim. E engraçado que o próprio Federico Garcia Lorca e o Manuel de Falla, eles organizam em 1922 um festival internacional desse canto de rondo, que é um canto flamenco, né? Então, Exato. eles são o primeiro festival internacional baseado nessas canções, né? E nesses poemas que o Federico Garcia Lorca escreveu. E o Mário Tedesco vai usar esse material em 1951, quer dizer, 30 anos depois, Muito tempo que ele depois. vai fazer, muito tempo depois, né? Muito tempo Que ele depois. vai fazer a música para essa poesia do Federico Garcia Lorca. Isso que é essa coisa da... E eu estava vendo aqui agora, rapaz, eu estava ouvindo aqui e acompanhando a partitura, eu estou com ela aberta aqui. Ela, no final, Celso, uma coisa surpreendente que a gente precisa falar. Tem um trecho que ele usa os 12 tons do dodecafonismo para coro, Sim. exatamente naquele finalzinho lá do Ai Amor que você foi novinho, Ai Amor que... Ele usa dodecafonismo, rapaz, de uma forma brilhante, que a gente não percebe. É muito legal, muito bem escrito, né? Muito legal, assim. O Lincoln, E a disputa entre os três rios que formam é verdade. o A vale região, né? Isso, da Andaluzia, né? isso. O rio Guadalquivir, que é o rio que sai de Sevilha, e é o rio que fala da alegria, porque ele morou em Sevilha, e ele tem lembranças boas. E os rios Douro e Renil, que são os rios que saem que banham Granada, e são os rios que falam da tristeza, porque ele tem experiências amargas em Granada. Então, assim, é uma peça interessante que o Mário pega essa ideia das duas dos sentimentos opostos, de alegria e tristeza, que ele explora isso muito bem. É muito legal, é muito bacana isso. Muito bacana. Ô Lincoln, só para a gente situar o Mário Castelnuovo Tedesco com os nossos web espectadores, ele nasceu em 1895 em Florença e ele faleceu em Beverly Hills em 1968. Essa obra, O Romanceiro Ritano, né, com versos do Federico Garcia Lorca, ela é catalogada no número 152, quer dizer, é a 152ª obra dele. E o interessante sobre o Tedesco com o violão, Lincoln, é que ele
o interesse dele com o violão se dá a partir do encontro com o violonista espanhol André Segovia, que foi em 32. Aí ele escreveu uma obra que chama Variações através dos séculos, que é o Opus 71. Ele escreve uma sonatina para flauta e violão belíssima, Opus 205, um quinteto para violão e cordas, Opus 143, um concerto para violão e orquestra, Opus 99, e um conjunto de obras nas 24 tonalidades, né, os maiores e menores, que chama As Guitarras Bem Temperadas. Então o Tedesco, ele gostou muito do violão e ele foi um dos compositores mais importantes para o violão no século XX e, obviamente, toda a história do violão. Não, e a coisa interessante que é especificamente o romanceiro, ele é tratado por muitos biógrafos e do próprio Tedesco como um concerto para coro e violão. É um concerto. Não só pela duração, que tem 20 e tantos, 23 minutos, né? Mas é por causa do conteúdo musical dentro da obra. Isso é impressionante, isso, viu? Ele trata como um concerto para coro e violão. Isso que é muito legal. Talvez seja o único que tem essa com essa magnitude, né? Esse direcionamento, né? E esse direcionamento de ser um concerto, né? Com 7 movimentos. É muito legal. É verdade. Muito legal. Para quem ainda não conhece o Romanceiro Gitano, ele é composto de 7 partes. Nós ouvimos a Baladilha de los Tres Rios e durante essa nossa entrevista com o maestro Lincoln Andrade, nós vamos ouvir todo o Romanceiro Gitano interpretado pelo Ars Nova, a regência do Lincoln e comigo ao violão. Ô Lincoln, essa obra foi dedicada ao Siegfried Behren, que era um violonista alemão, né? E foi estreada por ele. Né? Nós não temos muitas informações, mas uma pergunta que eu gostaria de te fazer. É uma formação inédita, coro e violão, não é? Não, é uma formação... se não é inédita, é uma formação muito... não muito usual, digamos assim, né? Até pela complexidade que ela acarreta. Sim. Né? Então, assim, você trabalhar com violão e coro, existe, nós vamos falar sobre isso mais tarde, sim, mas existe uma série de observações que a gente tem que trabalhar, né? E eu acho que o compositor, o Tedesco, como você falou, ele pegou gosto pelo violão, né, de uma forma tão brilhante, né? Na história dele como compositor. Sim. E ele soube lidar muito bem com isso nesse concerto, né, do Romanceiro Gitano. Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal, assim. E o outro aspecto dessa obra também que casou muito bem é que o Tedesco era um compositor de muitos recursos e ele vai musicar textos espanhóis. Então, ele traz todo o ambiente da música espanhola para o violão e para o coro, né? Uma das coisas mais citadas, eu andei pesquisando algumas teses, até teses escritas na USP, até mesmo aqui na UFMG, que falam dessa coisa da relação do texto com a música, como é que ele soube lidar isso de uma forma brilhante. Trazendo a poesia para fora da poesia, com a música, a mensagem que o Federico gostaria, talvez, de ter, né? Então, eu acho isso muito, muito interessante, essa coisa que os americanos chamam de word painting. Ele explora muito bem, ele sabe fazer isso muito bem, né? Então, eu acho que ele é muito feliz nesse ponto, né? Tá certo, Lincoln. Então vamos agora com o segundo movimento do Romanceiro Gitano, que é La Guitarra. Só para os nossos amigos do Brasil, para nossos amigos compreenderem, em todos os outros lugares, o violão é chamado de guitarra. Somente no Brasil que ele é chamado de violão. Então, La Guitarra
É um movimento como se fosse aqui para o Brasil, o violão. Ao violão Celso Faria em uma apresentação ao vivo no dia 29 de junho de 2017. Uma beleza de música essa, hein, Lincoln? Nossa, e aquela coisa que você falou no início do programa, né, sobre o coração, né, e essa música é um pouco isso, né, porque fala do violão como se ele fosse o coração traspassado pelas 5 flechas, as cordas, né, que a guitarra espanhola tem 5 cordas, então muito essa figura muito bonita, né, muito uma coisa e fala assim uma certa melancolia, né, o som melancólico daquele instrumento e a música tem essa melancolia provocada pela condução do texto e aí que a gente fala, né, aquela coisa do Mário Tedesco, dele realmente conseguir extrair a ideia musical do texto do Federico. Isso é muito, muito bacana. É brilhante, né? Essa obra brilhante. é uma obra brilhante. Agora, você falou das 5 flechas, né, passando pelo coração. O próximo movimento do Romanceiro Ritano, que nós vamos ouvir agora, o terceiro movimento é o punhal.
esse é o mais agitado, né? E, de fato, aqui a gente consegue identificar toda a energia que o coro precisa para cantar o punhal. Vamos ouvir? O terceiro movimento do romanceiro ritano. Lincoln, que é interessante, né, Celso? Porque uma característica da obra da obra musical, né, do Mário Tedesco é essa coisa da alternância de compasso, né? Então, assim, até agora esses 3 primeiros movimentos que a gente ouviu é alternância de compasso o tempo todo, 3 e 2 e o 2 composto. E isso tem uma dificuldade para a gente entender esse processo todo, mas assim, quando você ouve, você não percebe, né? Mas quando você vê a partitura, e outra coisa que ele puxa bastante nesse movimento, que eu acho interessante, a força da sonoridade da textura homofônica. Do coro cantando junto, embora ele comece com a polifonia, mas assim, para dar esse peso do rasgueado da guitarra, né? Para seguir essa ideia, o coro canta junto o tempo todo, é um negócio assim impressionante, né? Cria um clima muito diferente, né? Espacial, né, Lincoln? De peso, né? Muito bonito. E assim, como a partitura mesmo fala, feroz, né? Nossa, é um movimento feroz, cara. É um negócio assim para poder ficar com raiva. É verdade. Ô, Lincoln, essa música, a estreia dela, o Romanceiro Ritano, no Brasil, foi por um coro de São Paulo, com o maestro Walter Lourenção, o violonista Dagoberto Linhares, ainda na década de 1970. Olha só. E a partir daí, alguns violonistas se especializaram em tocar o romanceiro ritano, como o Everton Gloiden, como o Fernando Araújo, e ela é uma peça que volta e meia ela está inserida nos programas dos coros brasileiros. Agora eu queria te fazer uma pergunta particular. Ô Lincoln, quais que são as dificuldades em reger uma obra como o Romanceiro Ritano para coro e violão? Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo nessa obra é exatamente o equilíbrio entre o coro e o violão, sabe? De você buscar, porque a composição, a obra como um todo, ela não destaca o violão ou destaca o coro, pelo contrário, ele coloca as duas linguagens com peso muito semelhante. Então, a gente buscar esse equilíbrio para valorizar essa importância que o compositor dá para a música, que é o grande desafio, eu acho, né? Então, assim, não estou falando do ponto de vista de reger, por causa da alternância de compasso, não. Isso aí faz parte do processo do músico, que está regindo música do século XX, XXI. Você vai depois se deparar com isso naturalmente, né? Mas eu digo assim, a questão mais
complexa, é realmente chegar a esse equilíbrio, de você fazer com que o coro e o violão tenham a mesma importância que o compositor dá. Né? Nesse movimento, inclusive, assim, a gente viu assim, os movimentos anteriores, tem sempre um prelúdio, um pós-lúdio. Sim. Esse ele coloca dois intermédios, né, no meio do violão. Só o violão, quer dizer. Então, assim, ele está sempre equilibrando. E no movimento anterior tem um trecho que o coro canta a capela, né? Então, assim, ele dá esse equilíbrio, a importância entre um instrumento, que é o violão, e o outro instrumento, que é o coro. Que é o coro, né? exatamente. Então, isso. Agora, achar esse equilíbrio, para mim, que é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Ô, Lincoln, e tem um aspecto interessante nessa música, e todas as outras. Não é que você tenha um coro e violão que todos têm que cantar e tocar juntos ao mesmo tempo. Não. O compositor pode manejar a forma com que ele estrutura a música. Tem uma parte com violão, depois entra uma parte com coro, fica com violão, de repente uma parte do coro sozinha. E isso cria uma heterogeneidade positiva para a obra. Ô, Lincoln, e agora a outra pergunta. E quais os fatores positivos dessa formação? O que tem de especial? Eu acho que é aquilo que a gente já está falando. Eu acho que é a habilidade de ouvir, sabe? Eu acho que o grupo cresce, no caso, eu vou falar do coro primeiro, porque ele vai precisar de ouvir o instrumento como o violão, né? Que é um instrumento composto por 6 cordas, no caso do nosso violão até moderno brasileiro, né? Mas é um instrumento solitário, é só ele. Eu não estou falando de uma orquestra de violões ou de um quarto, não, eu estou falando daquele do instrumento. E o coro vai precisar de ouvir, é um exercício muito bom para o coro, ouvir esse tipo essa combinação, sabe? E tirar a sonoridade para isso. Então, eu acho que essa é o que faz o grupo crescer. Então, tem o lado positivo, essa possibilidade de ouvir do coro, ouvir o instrumento e crescer junto com ele, sabe? Então, acho que isso, para mim, Isso é muito importante, porque os coros, via de regra, eles cantam muito ou a capela ou com acompanhamento de piano. Com o violão, piano, exatamente. Com o violão é um caso raro. Um aprendizado. E é um aprendizado. A pessoa vai ter que vou tirar o pé aqui. A gente mesmo, né? Nós montando essa obra com o Ars Nova e com você, eu, a princípio, trabalhei muito com o piano dando os acordes para poder... Quando você chegou, a gente custou a achar um ponto de equilíbrio, né? A gente teve que ensaiar algumas vezes mais com essa preocupação da gente ouvir. E a gente falava assim, está ouvindo o coro? O coro está ouvindo o violão? Não, então vocês vão ter que cantar mais baixo. O violão. É verdade. E esse é o grande desafio da música de câmara. E esse é um dos grandes motivos, Lincoln, da gente estar batendo esse papo aqui com você. Engrandecendo a nossa série, o nosso ciclo de entrevistas, O Charme do Violão Mineiro, que ele fala de violonistas, ele fala de produtores, ele fala de jornalistas, de luthiers, mas ele fala também da relação do violão com a música de câmara, que é muito importante. Agora, nós vamos ouvir o quarto movimento, que é o movimento central, é o movimento mais longo do romanceiro ritano, que é a Processione, que é o meu movimento favorito. Nadie,
Fantásticos perrimes, durante encantado, portando furioso.
Muito bem, ouvimos o quarto movimento do Romanceiro Ritano de Mário Castelnuovo Tedesco, com textos do Federico Garcia Lorca, que é a Procissão, o Passo e a Saeta. Não é isso, Lincoln? É o coração, né, da obra, né? Eu acho que você falou que é o seu movimento favorito e é o meu também. Eu acho que ele é proposital, né? Sem dúvida. Ele bota o melhor no meio, né? O mais bem escrito, o mais bem acabado, o mais bem... Tudo é muito bom. O movimento ele tem um destaque, né? De ser talvez até proposital mesmo, essa coisa do coração da obra, o meio, né? O cerne, está tudo ali sintetizado na escrita do Mário Tedesco e do poema do Federico Garcia Lorca. É realmente muito, como você falou, é o meu movimento favorito, isso aí sem dúvida nenhuma. Verdade. Ô Lincoln, após a estreia dessa e é engraçado... obra... Sim, pois não? Não, eu ia falar sobre a questão do solo do baixo, né? Até então, ele trata os solos, ele dá a opção de ser solos de naipe, né? Então, ele apesar de estar escrito na partitura como solo, mas aqui não, aqui ele deixa o baixo fazer o solo numa melodia maravilhosa, né? Então, assim, ele dá esse destaque, né? Para o baixo. Isso é como a gente está falando, é a coisa da música de câmara, para cada movimento tem uma surpresa, tem uma coisa diferente. Surpresa. E logo depois desse solo de baixo, a gente tem um movimento assim, que é o passo, que é como se fosse aqui para a gente a procissão do enterro, que é uma coisa, né, maravilhosa. A Virgem de Soledade, né? Puxa, é uma coisa que vai andando, assim, você sente a procissão andando, né, Celso? Sim. Aquela coisa, a gente que mora no interior, a gente acompanhou aquilo, você vê aquela coisa andando, assim, nossa, é muito bonito. Isso é muito bonito. Ô Lincoln, olha só, depois dessa atitude pioneira do Tedesco em construir uma obra para coro e violão, o Almeida Prado, né, nosso compositor brasileiro, ele construiu uma obra, ele fez o Celebratio Amoris Egaldi. O Bruno Kiefer fez uma obra que chama-se Situação e o Marlos Nobre uma obra que chama-se Yanomami. E os compositores de outros países também não ficaram para trás. O Herbert Baumann tem uma obra para coro e violão, Auf Hulkon, e o Heinz Hartiger também. Isso prova que essa música do Tedesco, ela emociona, ela é apaixonante de fato, né? Bom, você citou esses compositores todos que a gente conhece, né? Então, coro e violão. E assim, tem outros compositores, o Edmundo Villani Cortes, né? Está celebrando aí 90 anos, né? Esse 90 anos, que passou em 2020. A gente não pôde nem celebrar por causa da pandemia, mas a gente está com uma dívida com o Villani, com o Edmundo, a gente fazer um concerto apresentando as obras que ele mandou para a gente, né? Para a gente fazer aí. E fica essa coisa, né, Celso? A gente reafirmar, né, a nossa intenção de fazer novamente um concerto com coro e violão, porque aproveitar esse ineditismo, né? Essa coisa que não é muito comum. E tem aí compositores brasileiros escrevendo para violão e coro, quer dizer, a gente não pode desprezar isso. Não pode, de jeito nenhum, Lincoln. Olha, depois do centro da obra, que é a Procissão, agora nós vamos ouvir aquela que é a declaração de amor à guitarra, que é o Memento, que ele fala: quando eu morrer, me enterre com a minha guitarra.
Muito bem, ouvimos aquele movimento que é a declaração de amor ao violão, à guitarra, o memento, não é isso, Lincoln? Isso, e assim, é engraçado porque é o movimento mais curto, né, Sim. do romanceiro gitano, é, e, no entanto, com tanta informação musical, com tanta ideia, né, e o acompanhamento do violão é uma coisa impressionante que dá essa certeza. Eu estava lendo uma coisa sobre o poema, Hum, ele mantém o compasso binário uhum, exatamente para poder fortalecer a métrica, né? sim. Quando eu me muero. Então, ele economiza na Uhum, alternância de compasso, ele só vai usar isso lá no finalzinho, sim, exatamente para manter o pulso sim. do binário do Uhum, poema, né? Quer dizer, mais verdade. uma vez, assim, reforçando aquilo que a gente está falando, de como é que o Mário Tedesco ele conhecia muito bem o idioma, né? Sim. Claro, Uhum, e, e, e respeitou extremamente, de uma maneira brilhante, uhum. todo esse envolvimento da poesia do Federico Garcia Lorca. E aí, essa paixão, né, como você falou, me enterra com a minha guitarra, né? Quero que você me enterre com a minha... É a paixão, né? A É a paixão. paixão absoluta. Após a paixão vem um esquerzo, um divertimento, que é o Ah, baile, é. onde ele evoca uma personagem super tradicional que é a Carmen. Muito bem, ouvimos o Ah, sexto movimento do romanceiro ritano, que é o baile. Lembrando e sempre, como você, Ars Nova, e regência de Lincoln Andrade no como violão. você falou, Pois não? não, desculpa eu te interromper, mas é porque é uma coisa, você falou no início da audição desse movimento que ele evoca a figura da Carmen, e é verdade, ele evoca a figura da É. Carmen, da ópera Carmen de Bizet, né, que é uma figura, né, dentro da dança flamenca, né, que tornou-se um ícone, é uma coisa Uhum. da iconografia mesmo da Espanha, né? Então, assim, e ele traz isso de uma forma contundente, tanto que ele faz uma seguidilha. Sim, a Ele seguidilha. escreve uma seguidilha, que é Uhum. o,
a coisa mais tradicional dentro da ópera mesmo, da Carmen de Bizet, né? É Que é a verdade. seguidilha de Carmen. Seguidilha. Então, ele puxa mesmo, é impressionante isso, é muito bacana. Só lembrando, o movimento anterior, o Memento, ele é escrito em cima do ritmo do tango espanhol, que tem 3 pá, 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 pá. Ele tem 3 batidas e depois 2. Esse é o ritmo do tango espanhol. E o baile é escrito em cima do ritmo da seguidilha, como bem disse o maestro Lincoln Andrade. Ô Lincoln, nós estamos batendo um papo muito importante sobre essa formação de coro e violão, que tem essa obra fantástica, que é o Romanceiro Ritano, do Mário Castelnuovo Tedesco. Nós já ouvimos 6 movimentos, e eu sei que você já trabalhou muito com violão, você conhece diversos violonistas, nós mesmos já trabalhamos com violão e orquestra por diversas vezes, executando o Romanceiro Ritano. Ô Lincoln, eu acho que chegou aquela hora que todo mundo está esperando e a gente quer ouvir a sua palavra. Para você, maestro Lincoln Andrade, qual é o charme do violão? Muito bom. Se eu fosse, eu botei vários, né? Eu acho que tem vários, mas enfim, eu vou citar um aspecto físico. Primeiro é o corpo do violão, né? Coisa maravilhosa, né? Já é uma coisa assim, esculpido de uma maneira brilhante, né? Mas o que eu acho que é um charme do violão mesmo, e que pouca gente talvez saiba, que o violão é um instrumento transpositor. Isso é muito interessante, porque nem todo mundo tem essa consciência de que o que está escrito para o violão soa numa outra oitava. É verdade. Então isso é realmente uma coisa que eu acho isso um charme, né? Você pensar que a clarineta é um instrumento transpositor, que o trompete pode ser, que a trompa é um instrumento transpositor, mas você pensar que o violão é um instrumento transpositor, não deixa de ser um charme. E assim, uma coisa que eu acho bacana já da escrita do violão é a possibilidade que o instrumento tem, e os compositores e os intérpretes exploram muito bem isso, que é a escordatura, que é aquela coisa de você afinar as cordas de maneira diferente para buscar outros sons que o violão, quer dizer, ele não é um instrumento que é estático, né, na sua forma de afinar, não. Você pode afinar de formas diferentes, extrair outras sonoridades que você pode. E, de uma forma geral, os instrumentos de corda têm muito essa coisa da escordatura. Mas, assim, o violão talvez é o que mais use, eu acho, esse recurso, que não deixa de ser um charme, né? Uma coisa assim. Eu me lembro de situações assim das pessoas muito na música popular, né? Tentando tirar um acorde de uma determinada música, aí quando vai o sujeito e não consegue tirar o acorde de jeito nenhum, porque o instrumento originalmente, que aquele compositor que escreveu aquela música ou compôs, fez a escordatura nas cordas, mudou a afinação das cordas, e aí a posição que você vai fazer é outra, o cara não consegue. Então isso não deixa de ter um aspecto charmoso, né, para o violão. Então eu citei 3, em vez de um charme de uma coisa só, eu citei 3, né? A própria forma do violão, o próprio fato dele ser um instrumento transpositor, do ponto de vista da composição e dos arranjos, é uma coisa que é interessante observar, e essa possibilidade de você fazer escordatura de uma forma absolutamente livre, né? Então, isso que é genial, eu acho isso uma coisa enriquecedora e charmosa do violão. Tá certo, Lincoln, tá certo. Antes do final da nossa entrevista, nós vamos ouvir o último movimento do Romanceiro Ritano, que é o crótalo, que é um movimento que faz uma referência direta à castanhola, instrumento de percussão amplamente utilizado na música espanhola.
Muito bem, ouvimos o último movimento, Crótalo, a obra Romanceiro Ritano de Mário Castelnuovo Tedesco, com textos de Federico Garcia Lorca, coral Ars Nova, Lincoln Andrade na regência, Celso Faria ao violão. Lincoln, que maravilha de obra! A gente entende que o Tedesco ele compôs essa obra com partes completamente distintas, né? Onde o todo vai contar a sua história. Fantástico, não é? É interessante, né, que no último movimento ele usa um recurso que até então ele não tinha usado, que é fazer o violão com percussão, né? Até então ele não tinha usado isso, mas é por causa realmente da percussão, do crótalo, ser aquela coisa da castanhola e tudo de soar, né? Então ele faz aquilo de propósito. É assim, é como a gente falou lá no início, né? A combinação que ele faz do texto com a música é absolutamente perfeita, né? Absolutamente perfeita. E é engraçado porque ele extraiu, né? Esse tem um poema maior chamado Seis Caprichos, né? E ele extraiu só a parte do meio, só a parte onde fala do crótalo, e para poder, nesse pequeno trecho do poema, ele colocar tudo, né? Ele coloca toda ali a informação que ele precisa colocar dentro desse momento. Mais uma vez, é uma obra realmente de encher os olhos e de satisfazer os ouvidos. Verdade, Lincoln. Eu acho que essa entrevista foi muito importante, porque todos nós temos que ter a consciência que o violão ele é um instrumento que ele precisa de colaborar com outros instrumentos, com a flauta, com o violino, com o coro, com o quarteto de cordas, com a orquestra. E essa sua entrevista, ela vem de encontro com isso. Quais que são as dificuldades e quais que são os charmes do violão junto com o coro. E é isso, Lincoln. Conversa boa, passa rápido. Suas considerações finais. Celso, eu queria só primeiro agradecer pelo convite e dar parabéns a você por esse empreendimento, né, que você está fazendo, desses programas tão importantes para a música mineira e para a música brasileira. E você está buscando uma coisa inédita, de mostrar o violão com as suas possibilidades de formações, né, na música de câmara, e poder contribuir com isso, com a participação do Ars Nova e a participação do nosso trabalho com coro, para mim uma honra muito grande. Eu acho que o que você falou aí realmente nós precisamos, e por isso que fica de pé o meu convite para quando a gente voltar a trabalhar presencialmente, a gente voltar a trabalhar junto no repertório que a gente já tem aí em vista de fazer com coro e violão. Acho que seria vai fazer um bem danado para a música, né? Fazer esse tipo de coisa. Com certeza, Lincoln. Nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrando mais uma vez, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao regente e professor Lincoln Andrade, ao jornal Folha da Manhã, pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes pela consultoria digital, ao designer gráfico Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.